Olá, meu nome é Cláudia, esse é o blog Viajando com Papel e Tinta. E vamos dar início ao vlog de leitura de janeiro. Esse ano eu decidi não fazer vídeos de TBR, porque eu sou uma pessoa assim que consegue cumprir a sua TBR na maioria das vezes. Então estava ficando bastante repetitivo, mostrar os livros no começo do mês, final do mês. Então eu decidi fazer isso de forma diferente e mostrar as minhas leituras ao longo do ano através de vlogs. Esses vlogs vão ser quinzenais. Então hoje é dia 2 de janeiro e ontem, dia 1º, eu li um pouquinho de Os Cantos do Mal Doror. Eu li 10 páginas do prefácio dele e li 4 trechos do primeiro canto. Esse é um livro, então, de poesias, de cartas. E é um tipo de livro, assim, que não funciona muito bem comigo. Já que eu sou uma pessoa, assim, que não entende muito bem direta. Fique sabendo, eu não sou uma pessoa que entenda muito bem direta. Se você quer falar comigo, seja direto. Vá direto ao ponto que fica mais fácil a conversa. E poesias, poemas, cantos costuma ter uma mensagem muito mais subliminar. Não funciona muito bem comigo, tá? Eu tenho certa dificuldade com relação a isso. Mas como esse livro está na lista de melhores livros do mundo, vamos encarar. Eu estou achando bem estranho por enquanto. Tem super cara de que vai pra troca no Scooby depois de eu concluir essa leitura. E para balancear essa leitura, eu resolvi pegar então agora Daisy Jones and the Six. Então provavelmente é o livro que eu estarei lendo hoje. Vamos ver o que eu vou achar, porque o pessoal fala muito bem desse livro. E esse livro é uma espécie de documentário sobre essa banda. Daisy Jones é uma banda fictícia. E essa banda teria estourado nos anos 70, feito um enorme sucesso, mas se separado bruscamente, de forma bastante inesperada. Então a gente vai tentar descobrir um pouquinho o que aconteceu com essa banda. Eu não sei como que vai funcionar essas entradas, mas eu vou tentar fazer isso para manter vocês atualizados. Então, por enquanto, essas são as primeiras leituras que eu pretendo fazer agora em 2021. Quem está amando Daisy Jones and the Six? Euzinha mesmo. Estou na página 132. O livro ele tem, tomara que eu não pegue nenhum spoiler, 355 páginas. Estou a 1/3 do livro, mais ou menos. A história é construída como se ela fosse o roteiro ou a legenda desse documentário feito sobre a banda Daisy Jones and the Six. Foi anunciado que esse livro vai ter uma adaptação. Eu já estou aqui bolando outras teorias de como será feita essa série. E se eles fizerem no formato de documentário mesmo, vai ser esplendoroso. É demais, isso aqui é muito bom mesmo. E é bem engraçado que em vários momentos os personagens se contradizem um ao outro. Que um deles menciona que eles terminaram de gravar o primeiro álbum no finalzinho de novembro. E logo abaixo já tem outro personagem falando que foi em março. A banda tá começando a tomar forma, tá começando a ter seu sucesso, mas as tretas também já começaram. E tudo isso por falta de diálogo. Se tivesse uma conversinha ali entre eles, já resolveria todo o problema. Estou bastante curiosa para ver qual que vai ser o desenrolar dessa trama. Mas infelizmente por hoje eu não vou ler mais ele. Eu pretendo dar uma avançadinha agora em Os Cantos do Mal Doror. Não é um livro que eu tenha pressa de terminar. Não tá fluindo muito, então eu vou ler em doses homeopáticas. Sem pressa, sem pressão, uma hora vai. Acabei abandonando Os Cantos do Mal Doror. Realmente não rolou pra mim. Ontem, depois que eu conversei com vocês, eu comecei a ler um pouco. Teve algumas partes ali realmente muito estranhas. Uma vibe que não me agrada nem um pouquinho. Então eu decidi abandonar a leitura. É o primeiro livro do projeto que eu estou abandonando. Eu não vou fazer post sobre ele, afinal eu não li o livro. Mas quando eu chegar lá no final do projeto, eu vou fazer um post falando sobre os livros que eu abandonei, comentando com vocês sobre cada um deles. Então hoje eu vou estar dando início ao Paraíso Perdido, de John Milton. E eu vou ler nessa edição, da Martin Claret. Então tem uma boa diagramação, isso ajuda bastante. E vamos ver o que eu vou achar dessa leitura, né? Esse livro é um poema gigante e vai se tratar da queda de Lúcifer. Devido a uma rebelião, 1/3 dos anjos foram lançados fora do céu. E aqui então a gente vai conhecer um pouquinho desses acontecimentos pela visão do John Milton, e eu estou bastante curiosa. Falando de Daisy Jones, eu cheguei na página 226, então eu já li 2/3 do livro. Continua incrível, entende o posicionamento dos personagens, a gente entende o lado deles, mas isso não evita que a gente fique com uma certa raiva deles não sentarem, conversarem. Estou muito curiosa para concluir essa leitura. Talvez amanhã eu consiga concluir ele, não sei.
Espero que continue maravilhoso até o fim. Terminei ontem Daisy Jones and the Six e sim, amei demais. Não tem palavras pra dizer o quanto que eu amei essa história. É fantástico, fantástico, fantástico. E olha que eu sou uma pessoa que não gosta de música. Tá? Eu não tenho uma banda favorita, uma música favorita, uma música que eu escuto o tempo todo. Então a coisa mais rara é eu colocar uma música pra eu escutar. E mesmo assim eu fiquei totalmente imersa na leitura. Tem muita chance de entrar para os favoritos do ano. Não sei se algum livro vai bancar ele e vai tirar ele do top 5. Ou se provavelmente você tem aqui um dos favoritos do ano de 2021. Muito bom mesmo. É uma história envolvente. Se eles fizerem a série no formato de documentário, vai ser tudo, 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 tudo. Porque é incrível. Incrível, incrível, incrível. No final desse livro, então, a gente tem cada personagem contando o que aconteceu com a sua vida, o que eles estão fazendo desde que a banda se separou. E é bastante interessante, né? E uma das minhas personagens favoritas é a Camila. Ela é, uou, e mulherão. Então, agora eu pretendo então pegar Ruby e aqui falar um romance sobre raça, exploração e redenção deslumbrante. Estou bastante curiosa, ele veio na minha caixinha do Scooby, eu ainda não sei nada sobre ele, a não ser o fato dele tratar sobre racismo. E assim que eu ler e conhecer um pouquinho mais da narrativa, eu venho conversar com vocês. Eu já cheguei até a página 92 de Ruby, por enquanto tá bem interessante. Aqui a gente vai conhecer a Ruby, o Ephraim e a Maggie. E a história vai se passar numa cidade interiorana do Texas. E essa cidade ela tem uma grande predominância na população negra. Quando criança, a Ruby não morou totalmente nessa cidade. Ela vivia com outra família. No começo a gente não entende muito bem o porquê. A família dela tem um passado bastante pesado, bastante trágico. Eu estou tentando entender um pouquinho do caminhar da história. Nós temos um salto temporal na história e passamos a acompanhar uma Ruby que está na casa de seus 30 anos. Só que algo aconteceu. Ela já não está em total domínio das suas faculdades mentais. Ela não está muito bem mentalmente falando. E o Ephraim, desde criança, foi muito apaixonado por ela. E apesar de tudo que está acontecendo, ele mantém esse carinho, esse afeto que ele tem por ela. Não sei pra onde que essa história vai caminhar, mas assim que eu avançar mais um pouco, eu volto a conversar com vocês. Então agora eu vou dar uma parada em Ruby e pretendo dar um pouquinho de atenção a Paraíso Perdido. Eu não sei se eu consigo entrar nos cantos hoje, mas amanhã com certeza eu devo começar o canto 1. Já tem um tempinho, né? É isso que eu falei com vocês da última vez. Esses últimos dias foi bastante correria, serviço de casa. Em 2020, meu serviço foi extremamente cansativo. Então, algumas pequenas coisas de casa mesmo foi acumulando. E aí, nas férias, a gente tem de dar atenção a isso. Eu li bastante nesses últimos dias. A Alexa me ajudou bastante. Mas fazer o update pra vocês foi complicado. Desde que nós nos falamos pela última vez, eu concluí Ruby. Não foi um livro, assim, que eu curti tanto. É uma história muito pesada. Ela vai fazer muita crítica, assim, à religiosidade, à hipocrisia social. E tem cenas muito, muito pesadas. Então fica aqui o aviso de gatilhos, relacionamento abusivo, estupro, violência física, verbal, psicológica, abuso infantil. Então, bom, foi muito pesado. Eu acho que assim, foi um dos livros mais pesados que eu já li até o momento. É um livro que nos leva a questionar essa questão da mulher na sociedade, onde o homem é vítima dos seus instintos e a mulher tem que aprender a lidar com isso. Então é um livro que questiona bastante isso. Então esse ponto eu achei bem interessante, onde ela coloca muito bem os pingos nos is. E apesar de ser um livro ficcional, a gente sabe que infelizmente são fatos que acontecem. Então, bom, eu tô assim meio sem saber o que pensar dessa leitura. A verdade é essa. Também peguei para ler o livro Detetive Parker Pyne, da Agatha Christie, é o meu Agatha do mês. Ele é um livro que reúne 12 contos e o detetive da vez é o Parker Pyne. Ele não é bem um detetive, ele se especializou em tornar as pessoas felizes. Então as pessoas vão até o seu escritório, apresentam o seu caso a ele e ele, com a sua sagacidade e conhecimento da natureza humana, tenta solucionar o problema dessas pessoas da melhor maneira possível. Ele vai ter sucesso em alguns casos, em outros nem tanto. E a gente vai ter casos bem diversificados, desde pessoas que estão entediadas com a sua vida, de roubos, de assassinato, de sequestro. Então é um livro bem interessante, pra mim foi uma releitura. Eu não havia curtido muito essa narrativa na primeira vez, mas eu consegui apreciar bastante a história nessa segunda vez. Tá longe de ser os meus preferidos da Agatha, mas sim é um livro bastante interessante e um ótimo passatempo.
li a introdução e o primeiro canto de Paraíso Perdido. A introdução ela vai falar um pouquinho sobre a escrita da obra, uma pequena biografia do John Milton, escolha de tradução que foi feita. Depois a gente entra no livro propriamente dito. No começo de cada canto a gente tem o argumento do canto e vai ter uma breve explicação dos acontecimentos daquele canto. Nesse primeiro canto a gente tem a menção à rebelião dos anjos e a queda de 1/3 dos anjos. E aqui é citado que eles caíram 9 dias e 9 noites. E aqui a gente tem então Satã tomando a frente desse exército, tomando conhecimento dessa queda. Ele vai apresentando vários dos seus generais, ele dá nome a esses generais, ele vai explicando um pouquinho de cada um deles. A gente tem a construção desse palácio que eles chamam de Pandemônio. E a gente termina esse canto, então, com a finalização da construção do Pandemônio e a chamada para o primeiro conselho entre eles. E hoje eu pretendo dar continuidade, então, no canto 2. E aproveitei e li a primeira historinha desse Pateta Faz História. Esse daqui é o volume 4. São 5 volumes dessa coleção. Eu quero adquirir os outros, vamos ver se eu consigo. E é um personagem, assim, que é para ser divertido, que é para ser engraçado. Cumpre muito bem o seu papel nesses HQs. É um alívio para essas leituras pesadas que eu ando fazendo. Eu pretendo começar agora as Extraordinárias Cores do Amanhã. Eu não faço a menor ideia do que se trata, a não ser que a autora é filha de imigrantes de Taiwan. E eu venho fazer um update para vocês assim que for possível. Não consegui fazer nenhum update de leitura de Extraordinárias Cores do Amanhã, mas venho aqui informar que eu concluí a leitura e eu gostei bastante do livro. Gostei de conhecer um pouquinho mais da cultura taiwanesa. E o livro ele vai abordar a questão do luto, da perca. Nesse livro a autora vai falar sobre suicídio, a forma como as pessoas lidam com a perca de um ente querido que se suicidou. Aborda também a questão do conhecer as suas origens e a forma com que a autora trata isso no livro é bem tocante. Ainda mais porque tem um toque de realismo mágico aqui na narrativa que deixa tudo muito interessante. Então aqui a gente vai ter a Lei. A mãe dela luta contra a depressão já tem muito tempo. Em um desses momentos ruins ela acaba cometendo suicídio. E a gente vai acompanhando essa jovem tentando se conectar com o passado da mãe, que ela pouco conhecia. E também se aproximando do pai, né, com quem ela já não tinha uma boa convivência há um tempo. O livro vai ter bastante alternância entre presente e passado, assim como entre uma narrativa mais realista e uma narrativa fantástica. É do amor pela arte como pano de fundo. Então foi uma narrativa que eu curti muito. E agora eu comecei em Jogo de Espelhos. Eu achei bem interessante essa parte de trás, né? Que é amigo, amor, vítima, traidor. O que você vê quando se olha no espelho. E aqui a narrativa é feita em primeira pessoa, pelo Red, que é uma adolescente. E ele tem uma banda junto com seus amigos. E no começo da história, a baixista da banda está desaparecida. Tô bem no comecinho, não sei muito o que falar, a não ser que no último vídeo de leituras eu falei de chá, né? Que eu gosto muito de tomar chá. Mas aqui na minha cidade é muito calor, o que dificulta um pouquinho a tarefa. Nessa semana eu fui no centro e acabei dando um pulinho na Americanas e descobri uma linha da Mate Leão para infusão em água fria. E eu curti muito, eu peguei 2 sabores, um que é chá preto com frutas vermelhas e um misto de chá verde, gengibre e limão. E eu curti muito os 2 sabores. Tomei sem açúcar numa boa, coisa que não acontece com o chá quente. Eu sempre coloco um pouco de açúcar e eu amei isso de ter o chá gelado, porque aqui faz calor demais. Então assim que der eu venho conversar com vocês. Ontem, depois que eu falei com vocês, eu fiquei olhando pra estante, deu vontade de levantar hoje, começar a limpar. E agora deu uma pausa porque chegou uma das minhas trocas no Scooby, que eu solicitei. Eu gosto muito de usar essa opção de troca no Scooby, porque tem aqueles livros assim que a gente não tá mais afim de ficar com eles. E é uma maneira de a gente passar pra frente. Ele bem embalado, o livro tá em ótimo estado. Veio com um bilhetinho fofo. E esse é um livro que eu solicitei porque ele vai representar a Indonésia no projeto Dando o Mundo. Veio com uma escadinha aqui na capa, mas nada demais. Pra quem ainda não viu o meu vídeo sobre troca no Scooby, eu vou deixar o link aqui pra vocês conferirem. Caso você tenha alguma dúvida de como funciona o sistema de trocas no Scooby, só deixa nos comentários que eu vou responder. Agora eu vou lá e vou marcar como recebido, né? Liberar o crédito da pessoa que me enviou. Continuar com a limpeza da estante. Eu já terminei de limpar, já tirei tudo da estante, limpei cada prateleira
Os enfeites que eu voltei também já foram limpos, os livros. Já tirei alguns livros que não vão ficar na minha estante. Mas ainda tá bem bagunçado. Ainda não terminei de organizar as coisas. A minha ideia amanhã é terminar de voltar as coisas na estante e organizar essa estantezinha. Porque 2020 foi um ano extremamente exaustivo, que trabalhei demais, com muita coisa por organizar ao longo do ano, devido à carga de trabalho que foi intensa. Então eu tô aproveitando agora as férias e vou fazer isso. Amanhã eu pretendo estar dando organizada no guarda-roupa. Ele não tá bagunçado assim, mas algumas coisinhas que eu preciso tirar dele. Então é no meio desse caos que eu vou aqui com vocês. Mais uma troca de Scooby que chegou hoje. E os marcadores de mangá. Então, pelo jeito, a pessoa gosta de mangá. Esse aqui é da Companhia das Letras, é o ilustrado. Então, eu peguei esse daqui para representar Filipinas, no projeto Lendo do Mundo. É um senhor calhamacinho, né? Tem mais de 400 páginas. Faço ideia do que se trata? Não. Vai representar Filipinas, mas que isso, não faço ideia. E agora eu vou voltar para minha bagunça, né, para ver se o que eu consigo arrumar disso hoje. Quero ver se amanhã eu encaro o guarda-roupa. Assim eu consigo deixar meu quarto organizado. Quem terminou de organizar o quarto, não fui eu. Eu tive de resolver algumas coisas aqui em casa antes do almoço, então só consegui mexer mesmo com a organização depois. A estante já tá pronta, eu já coloquei todos os enfeites que vai nela. Organizei também essa estantezinha que fica aqui na lateral. Nela eu coloco os jogos, por exemplo, tem um jogo imobiliário, tem também um quebra-cabeça, meus livros didáticos, o malão de Harry Potter tá cheio de revistas, né? Tem essa caixa aqui da Nerd ao Cubo com cartas e uma caixa de cartão spoiler do Clube Scooby. Também organizei a parte superior do guarda-roupa, o malão, foi muita coisa fora. Tem algumas coisas aqui também para separar para doação, eu vou ver o que minha mãe vai fazer. E algumas coisas aqui que eu tô precisando de caixas organizadoras para guardar. Então eu vou dar uma separada neles aqui no canto até eu conseguir essas caixas para terminar de organizar. Sobre leituras, terminei Jogo de Espelhos. Curti bastante a leitura, achei bem interessante. Teve algo que me lembrou muito o Pântano das Borboletas. Curti isso, achei bem interessante. Não foi totalmente surpreendente o final da história. Afinal, eu sou formada em Agatha Christie, Sherlock e CSI. Mesmo assim, toda a construção narrativa me agradou bastante. Eu dei 4 estrelas lá no Scooby. E é sim um trailer gostosinho, com uma pegada adolescente. E é interessante nós adultos estar entrando em contato com esse universo, pra gente não esquecer como a adolescência é essa fase complicada. Então fica aqui a minha recomendação. Mais tarde tem live da Maratona Literária de Verão, se não me engano hoje é no Carone. E eu vou estar dando início então à Última Viúva. E assim que eu ler e souber um pouquinho mais eu venho conversar com vocês. Também estou dando continuidade ao Paraíso Perdido, a passo de tartaruga, a passo de tartaruga. Mas tá indo. E vamos encerrar esse vlog. Eu achei que ia conseguir terminar a Última Viúva hoje, mas não rolou. Cheguei na página 138. Tá bem interessante, só não curti algumas repetições no começo. A história começa com o sequestro da cientista Michelle. Ela trabalha para o governo americano no controle de epidemias. E o sequestro dela é atribuído a um grupo terrorista. Então eu acredito que aqui vai ter algo relacionado a atentado com armas biológicas, o que é uma burrice, vamos combinar, né? Porque é um trem que a gente não tem controle, ok? Então é uma tremenda burrice. E nós temos depois os pontos de vista da Sarah, que é uma médica legista, e do Will, que é namorado dela e policial. Tá bem interessante a leitura, tô curtindo pra caramba. E vamos ver se eu termino nesses próximos 2 dias. Também vai ficar em andamento o Paraíso Perdido, do John Milton. Eu terminei o 2º canto. Eu não vou ficar falando muito da história. Então aqui, enfim, a gente vai ter o conselho desses anjos caídos para decidirem o que eles vão fazer. Cada um dá o seu pitaco, eles tomam a decisão. E a decisão que eles tomam é tentar destruir os planos da nova criação, que no caso somos nós humanos. E assim, a linguagem tá me dando muito trabalho, tá? É uma linguagem bem difícil,
bem complexa e que exige muita atenção. Então eu tô lendo devagar, com calma, tranquilidade. Mesmo, né, apesar de toda essa dificuldade, eu tô curtindo muito a leitura. É um livro, sim, que vale muito a pena a gente conferir. Finalizado, temos Pateta Faz História, o volume 4, e é hilário. Maravilhoso, eu super recomendo. Eu quero muitos outros livros dessa coleção. A gente merece uns refrescos de vez em quando, né? Depois de tanta leitura pesada, de tanta regaceira, a gente merece uns refrescos. E falando em refrescos, que delícia é Cascão Porter e a Câmera Secreta. Gente, morri de rir com isso aqui. É hilário. São paródias de filmes famosos com os personagens da Turma da Mônica. E vale muito a pena. Então é isso, esse vlog vai ficando por aqui. Eu não sou uma pessoa de fazer vlog, então eu não tenho muita manha. Se você tiver alguma sugestão, é só deixar aqui nos comentários que eu fico muito agradecida. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchau!